Boa tarde a todos. Me permitam tirar aqui a máscara. Se muitos fizessem isso sempre, seria bom, né? Bom, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu quero começar minha fala, presidente Guilherme. O senhor pode ligar ali o cronômetro? Não, está desculpado. Eu gostaria de ficar assim, mas não tem problema. Quero começar minha fala aqui, lembrando que ontem, dia 7 de setembro, eu sempre aprendi, coronel, que era um motivo de celebração. Para mim sempre fui ensinado assim. Aprendi que o 7 de setembro era um dia marcante, participei de desfiles, assisti desfiles, porque naquela época, tanto quanto hoje, a gente precisa dar valor à liberdade que a gente tem. Em liberdade você conquista. E quando você conquista, você não pode abrir mão. Na cultura judaico-cristã, Paulo ele se dirige à igreja de Gálatas, dos Gálatas, e ele diz o seguinte no capítulo 5, e eu sou pastor, vou falar daquilo que me é peculiar. Ele diz assim, ao povo Gálatas: estejais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Liberdade você conquista e liberdade você mantém. Numa sociedade que vivemos hoje, uma sociedade fluida, recheada de niilismo, que significa o que não faz sentido, presidente Guilherme. A vida vai se levando, como diria Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar. Se você deixar a sua vida te levar, você está na roça. Você precisa ter a condução da sua vida e pedir para que Deus te dê boas decisões. Vi o vereador Locadora celebrando a queda dos índices e eu também fico feliz. Fico feliz, agradeço a Deus por ter passado essa fase tão difícil na humanidade. Nós escapamos, somos sobreviventes. E agora é sair para viver. Nós temos que sair para viver, nos tornarmos protagonistas das nossas vidas. E que ninguém, em nada e nada, tire a nossa liberdade ou nos escravize. Esse é o meu maior desejo enquanto ser humano. Promover a liberdade, direito de você discordar, direito de você pensar diferente, mas jamais perder o direito de eu poder falar e me expressar livremente. Então, eu agradeço a Deus por ter participado ontem de um movimento ordeiro, onde tinha famílias, não houve nenhum tipo de agressão, depredação. Nós celebramos a vida e o povo realmente é supremo. Ele decide os rumos. E quando ele decide os rumos, a gente tem que orar a Deus para que sejam os melhores escolhidos. E às vezes eu fico pensando que, por conta da semana passada, nós ouvimos alguns relatos sobre as questões da escola e hoje o vereador Júlio César também falou a mesma coisa sobre a greve sanitária. Semana passada eu fui até a Secretaria de Educação para poder me inteirar. E o que a gente percebe é que às vezes as pessoas sabotam algumas situações. Ou então serra o galho que está sentado. Eu não sei se os senhores sabem, e eu acredito que não, porque é uma particularidade da minha infância, mas havia um cidadão, amigo nosso, o seu Salvador, ele era pipoqueiro, coronel. E o seu Salvador era uma pessoa muito gentil, uma pessoa decente, e ele tinha um pé de abacate na casa dele. Ele subiu no pé de abacate para podar o abacate, e ele estava sentado no galho frutífero da referida árvore, e ele começou a serrou o galho que ele estava sentado. Caiu de uma altura de 5 metros, mais ou menos, caiu de nádegas no chão,
e se machucou a coluna, e ele ficou surdo. Então, às vezes, eu me lembro do seu Salvador, porque tem gente que serra o próprio galho e depois fica surdo. Não escuta mais nada, não ouve mais nada e vai seguindo a sua vida. Eu fui até a Secretaria de Educação, porque a questão do menino, o Arthur, me preocupou e preocupou todos nós. Todos os vereadores ficaram incomodados com isso. Eu já tinha uma questão de um aluno autista que, vez ou outra, ele vai na escola e ele é devolvido para a mãe. A escola não o acolhe. A Prefeitura Municipal, nas suas escolas, não tinham condições e encaminhavam para o Estado, e do Estado ele retorna. O último caso que eu tenho aqui, notícia, é de um garoto cuja mãe já levou várias vezes nas escolas, para que ele pudesse ser acolhido. E a direção apresenta sempre um requisito a mais para que essa criança não entre e não tenha direito à educação. Hoje, recebi a informação de que completo todos os documentos necessários, a mãe não pôde colocá-lo novamente, porque havia mais um requisito. Uma reunião, vereador Locadora, com a diretora, para saber se ele vai poder estudar ou não, vereador Júlio César. E eu busquei algumas informações, porque nós precisamos não ser surdo e nem termos a memória seletiva. Eu fui buscar, junto às fontes que colhi, a situação das escolas fundamentais, escolas infantis, o número de servidores em greve em relação àqueles que estão prontos. Então, nós temos, na educação fundamental, 36 professores afastados, um secretário auxiliar administrativo afastado, 37 servidores em greve sanitária, de um total de 834 servidores. O universo é pouco, são poucos servidores. Eu acho que depende daquilo que cada um faz. Se um neurocirurgião faltar e só tiver ele na escola, acho que muita gente vai morrer. Então, não é uma questão simplista de dizer que esse número é baixo, mas é um número que precisa ser discutido. Recebi um relatório de todas as escolas que estão com problemas, detalhadamente quais os problemas dessas escolas. Como que se pode resolver o problema dessas escolas? Está tudo aqui, vereador Guilherme. Está tudo aqui. Amanhã eu vou tomar a segunda dose da vacina. E nesse 1 ano e 8 meses quase, ou 6 meses quase, eu continuei trabalhando, continuei tendo os cuidados necessários, mas continuei trabalhando. E pelo que me consta, muitos servidores já haviam sido vacinados, muito antes da maioria da população. E isso precisa ser considerado também. Nós não podemos ser sabotadores apenas por querer sabotar. A gente não entende a realidade de cada um. A gente precisa ter empatia com aqueles problemas, mas precisamos apresentar soluções que são fundamentais. Recebi aqui, talvez não dê tempo, peço a minha inscrição nas explicações pessoais, mas eu recebi aqui algumas providências gerais e outras estão mais detalhadas aqui, que oportunamente a gente vai abordar aqui nesta tribuna. Então, assim, as escolas, de uma forma geral, passarão por manutenção, uma revisão geral em todas elas, nas janelas, vitrôs de ventilação. É curioso porque nós estamos já no meio do ano, né? Eu acho que isso não foi feito no ano passado também. Os diretores de departamento de educação infantil e fundamental passarão instruções para que os ambientes sejam limpos e as orientações a respeito dos protocolos sejam observadas. É muita coisa e eu não vou conseguir ler. Mas eu tenho aqui as escolas que estão em condições de uso.
Eu tenho aqui as escolas que não são possíveis de serem ocupadas. Eu tenho aqui detalhadamente o que cada escola precisa e necessita para voltar a funcionar. Claro que nós vamos cobrar tudo isso, claro que nós esperamos que o poder público faça o que lhe é obrigação, mas a gente sabe que todos nós temos obrigações. E se a gente falhar com as nossas obrigações, outros com certeza sofrerão. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana.